Quando nascemos, nós chegamos como um conjunto de reflexos, né? Reflexos de sucção, reflexos de sudorese também, né? Reflexos que têm a ver com as excreções. Há outro que de preensão palmar, você põe uma caneta ali, a criança fala assim, pegou o dedo do pai, da mãe, né? Qualquer coisa que cai ali faz com que isso aconteça. E essa criança sofre um processo chamado maturação. O que é maturação? A evolução do corpo. Na medida que entram proteínas, sais minerais, anticorpos, que a mãe também transmite para o seu bebê pelo seio, né, pelo leite materno, vem a glicose junto, enfim, o corpo vai sendo nutrido e vai crescendo. Não há um período de crescimento tão absolutamente intenso quanto esse da primeira infância. E a criança está lá, no seu cantinho, parada, parece, né? Não está parada não, ela está com uma escuta, assim, as duas orelhas intensamente ativas. Os olhos nem tanto, porque o fundo do olho, dos olhos, né? Tem um negócio chamado retina, você sabe, e aí tem uma imaturidade óptica, de modo que a criança enxerga fora de foco. Qual é a idade dessa criança? 3 semanas, 4 semanas, vai melhorando, né? O desenvolvimento se dá da cabeça para os pés, do centro para as extremidades, primeiro controla o ombro, depois controla a mão, por vontade própria. Aquilo que falei lá é um reflexo, é muito diferente. É uma coisa que vem inata. Não, aprender a pegar o meu dedo aqui, isso já é um ato da vontade da criança. Isso requer maturidade neural, quer dizer, os nervos têm que estar com um processo já em acontecimento chamado mielinização. Isso é academicismo que é irrelevante aqui no Instagram. Então, vejam, a criança vai se desenvolvendo e ela vai gradualmente reconhecendo vozes, reconhecendo algumas palavras, né? Quando se brinca, bilu, bilu, papai, mamãe, a criança vai estar na escuta, ela está discernindo aqueles sons, ela não sabe o que é direito, mas ela sabe que cada vez que aparece aquela cabeça ali, fala papai, ela começa a associar papai com aquela cabeça que aparece ali, né? Então, é estranho, né? Porque vocês imaginam a criança deitada, faça esse experimento, sente-se na cadeira, numa cadeira, ou deite-se numa cama e fica olhando para cima. Imagina 1 hora, 2, 3, 4, 10 horas, quer dizer, a criança tem que ser levantada dali, porque senão não se desenvolve, né? É verdade, colocam aqueles móveis lá que fica girando em cima, a criança fica vendo aquele movimento, é uma forma de distração, mas a criança vai evoluindo, e ela vai amadurecendo do ponto de vista de nutrição, desenvolvimento saudável, estou falando, né? Desenvolvimento neuronal e orgânico, né? Então, ela vai começando a ter gradualmente a passar do reflexo de sucção, esse que a gente bota uma moeda ali, que é essa mama, né? Botar o bico do seio, ela mama também, e no bico do seio vai sair algo que na moeda não sai, chama-se leite materno. E aí o que acontece? A criança vai passando a ter um controle sobre o movimento labial. Por isso que as primeiras sílabas da nossa espécie sempre são mamá e papá, que são as sílabas que vêm dos lábios. Não é o gá, 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 gá é depois. Primeiro são as labiais. As guturais, como essa que falei, vem depois. E depois vem as outras. Palatais, lingodentais, o R, por exemplo, é lingodental. Então a criança vai desenvolvendo essa habilidade até o momento que quando você vê, ela está em pé no berço. 4 meses ela está em pé no berço, meio instável, estava lá, mas ela está agarrada no berço, no lugar onde ela está. Pode ser uma caixa, um berço, sei lá o que. E aí ela começa a se dar conta que ela pode ficar em pé, né? Então, essa criança vai se desenvolvendo rapidamente, adquirindo vocabulário a partir dos seus reflexos, adquirindo movimento a partir dos seus reflexos, passa a exercer a vontade dela sobre o seu corpo, como se a consciência, de fato a consciência adquire controle sobre o corpo, e a criança começa a se comportar, começa aos poucos a chamar mamá, papá,
e falar outros vocábulos que são típicos daquela língua ali que falam com ela, né? Então, este aí é o estágio do período bem inicial da vida da gente. Há aqui uma coisa para terminar, há algo muito importante, que é um tanto controverso, mas muitos autores abordam isso, chamado de individuação. O que é individuação? É a percepção que, de repente, pela própria maturação do sistema nervoso, infantil, evidentemente, a criança se dá conta de que ela não é parte daquela mulher que a amamenta, daquele homem que pega no colo, troca a fralda, também, né? Então, ela começa a se dar conta que ela é um indivíduo, por isso individuação. E parece, segundo alguns autores, que este processo chamado de individuação, tomada de consciência de que eu sou separado dos demais, que ela nunca tinha cogitado sobre isso, nunca tinha pensado, porque ela não tinha maturação ainda, é um tanto desconfortável para a criança. E muitas crianças choram nesse período e a mãe preocupada aperta o ouvidinho dela, não é do outro ouvido, não é barriguinha, fez cocô há pouco, não está com fome, não está assada, e a criança não para de chorar. E aí o pai, ou a mãe, ou o tio, alguém, ela quem pega, o irmão mais velho, a irmã, pegam aquela criança no colo e fica quietinha. Ah, cheia de manha, dizem. Talvez seja mesmo, mas verdades é que a individuação é um processo admitido por muitos autores e que se refere ao sentimento de isolamento. A criança percebe que ela é sozinha. Isto é, ela é parte de uma família, mas ela é um indivíduo, e não mais do que um, jamais seremos. E parece que a consciência da nossa individuação é que nos faz depois buscarmos o complemento afetivo que aparece depois na amizade, no vínculo de afeto com alguém que é relevante, isto é, o complemento, como falei nos outros vídeos sobre os vínculos de afeto. Parece que nasce lá nos primeiros 7, 8 meses de idade. Se for uma família funcional, a criança passa por aquilo, mas eu sou amada, ela poderia dizer. Eu sou um separada, ou uma separada, mas eu me amam, me pegam no colo, me limpam, me dão comida, etc, etc. Se for uma família disfuncional, talvez a interprete como mãe e dê uns tabefes na criança ainda por cima. E, quer dizer, é uma pessoa que vai crescer já se sentindo ilegítima. Isso lá no tempo da primeiríssima infância, quando o universo da criança é do tamanho assim de um terço do meu dedo aqui. Esse é o universo da criança. Não é como o seu universo, ou o meu, nós adultos, que vamos viajar para qualquer lugar do mundo, se a gente quiser. Se a gente tiver um intérprete, hoje em dia os intérpretes aí, os tradutores eletrônicos nos ajudam, de modo que a gente vai viver em qualquer lugar do mundo, se quisermos. Temos dinheiro para isso também, ou coragem, porque não é fácil. Né? Agora, naquele mundo da criança, no primeiro tempo da vida dela, tudo que acontece tem um efeito devastador. Por isso, fazendo uma recapitulação, a vida nos oferece para a cultura, como um ser que vem adquirindo como uma esponja, primeiro os sons, depois as imagens vão ficando mais claras, depois o controle sobre o corpo, de céfalo caudal, de baixo para cima, do centro para as extremidades, e depois a percepção de que ela é uma pessoa sozinha, um indivíduo, é o que marca esse primeiro ano de vida da criança. Tá bem?